E o Banco BMG, através do seu fato relevante, vem aqui anunciando o pagamento do seu juros sobre capital próprio. Sim, teremos aqui por volta de 49 milhões de reais, o que equivale a 0,08 centavos, já com desconto do imposto de renda de 15%. O valor final líquido será de 0,07 centavos. Então, se você tem as ações do Banco BMG, fique atento que logo logo vai pingar aí essa pequena porção de centavos, mas que para nós vale bastante, os juros sobre capital próprio. Lembrando que aqui o próprio banco fornece, né, esta informação importante para todos nós, que no dia 8 de novembro de 2024, tendo como base o cálculo da posição acionária do dia 21 de outubro, então a data a partir de 22 de outubro de 2024 passa a ser negociada como data X. Então, você precisa ter as suas ações pelo menos até 21 de outubro, ok? Então, fique atento aí, nosso próximo mês temos aí o juro sobre capital próprio. Se você tem as ações e quer receber esta pequena porção de centavos, não venda ela, né, obviamente, uma vez que você quer ter essa participação, pelo menos aí até o dia 21. E quando a gente observa aqui no gráfico do próprio índice do Ibovespa, a gente percebe que só em 2024 o banco alcançou aqui boas marcas, né? E também algumas oportunidades interessantes. Por exemplo, me lembro que ele chegou a subir mais de 100%. Isso aqui, né, até o começo do ano de 2024, depois teve uma ampla queda. Aqui chegou a cair cerca de 40%, né? Se você acumulou nesse período, você com certeza montou uma boa posição, porque depois voltou a subir mais os seus 30%, chegando hoje a 25%, né, na data que a gente faz a gravação, cerca de 25% de alta, fora por volta de 11% de dividendos que o Banco BMG vem pagando. Uma coisa que algumas pessoas e investidores torcem um pouco o nariz é que o banco BMG, o próprio ticker já fala, né, BMG B4, ou seja, esse 4 aqui é ponto de desconfiança por alguns investidores e até mesmo investidores profissionais e qualificados. Por quê? Porque o banco somente tem o ticker 4 de ações preferenciais. Passa o seguinte recado: você pode ser sócio do meu banco, porém você nunca vai ter o controle, porque você só tem ticker 4, você só vai absorver aqui os dividendos. E a gente sabe que o banco ele é controlado por uma família, família Guimarães, e que as ações ordinárias, ou seja, aquelas que dão direito a voto, não têm negociação na bolsa. É o que alguns acabam torcendo aí um pouco o nariz. Fato é que ele vem num amplo crescimento. Quando a gente compara ele com outros bancos, vamos colocar assim, menores, e de tanto varejo, empréstimo e empresas, né, a gente pode observar alguns pontos interessantes. Por exemplo, ele é mais descontado na relação do preço-lucro e também ele é mais descontado na relação preço sobre valor patrimonial. Outra coisa que também ele tem a seu favor é a questão dos dividendos, 13,85% de dividendos, passando até mesmo o Banco ABC Brasil e também o Banco do Estado do Espírito Santo, o Banestes. Esse banco aqui eu recomendo um estudo, ele parece um fundo imobiliário, só sobe, 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 sobe e paga dividendo, 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 dividendo e dividendo. Talvez ele seja um dos últimos a pagar todo mês essa mistura de dividendos com juros sobre capital próprio. Recomendo um estudo nele, ok? Outro ponto também interessante que a gente pode observar, o banco BMG também tem uma boa taxa de retorno. Ainda não chegou naqueles 10% ideal, que a gente tanto gosta. Por exemplo, o banco ABC e o banco Banesp já estão nessa casa dos 10%, mas ele está aí trabalhando arduamente para chegar nessa marca, o que também pode ser bem interessante. Questão de crescimento de receitas é importante e crescimento de lucros também. Quando a gente observa aqui, por exemplo, os aspectos da rentabilidade, nos últimos 5 anos, quem está em primeiro lugar aqui é o próprio Banestes, ou seja, Banco do Estado do Espírito Santo.
Quando a gente observa também no médio prazo a questão das receitas, em primeiro lugar também Banestes. Quando a gente observa aqui a questão de lucro, nos últimos 5 anos, quem está em primeiro? O banco ABC, seguido pelo Banestes, ok? Então é um banco bem interessante, o banco BMG, assim como também o banco ABC e o Banestes. Também adicionaria aqui nessa lista o próprio banco Basa. Outra coisa também importante que a gente deve observar são os movimentos dos seus controladores. A gente está sempre falando disso aqui, porque é extremamente importante. Então eu utilizo aqui o site do Fundamentos, eu venho aqui e adiciono BMGB4, eu peço para extrair os dados aqui e exibir isso na forma de lista. Venho em dados históricos e pego a opção Insider. O que é a opção Insider? Praticamente é aqui que os controladores, os administradores, os executivos estão fazendo com as suas ações. Praticamente ele te mostra um retrato do que os controladores estão fazendo lá, naquela salinha trancada, se eles estão comprando, vendendo, enquanto você está aqui fazendo seus trades. Bom, o que a gente observa aqui é que, de fato, eles não estão vendendo essas ações. Pelo contrário, em 12, mês 12 de dezembro de 2023, eles foram lá e compraram 780 mil ações a um preço de 2 milhões e 500 mil, pegando aqui uma cotação de R$ 3,22. Lembrando que hoje está R$ 3,79, então eles compraram um pouquinho mais barato e já tem aí um bom lucro. Outras coisas também importantes observar, venderam aqui no prejuízo, ok, sem problema, mas não é um banco muito tradeado pelos controladores, ok? Outra coisa importante, aluguel de ação. O aluguel de ação eu utilizo para verificar o InvestSite e ele serve para as duas coisas. Por exemplo, primeiro, para você ver se está aumentando a quantidade de ações alugadas, o que pode ser perigoso. E segundo, se estão pagando boa remuneração e você tem essa ação, você pode deixar como custódia remunerada. Então vamos ver. BMGB4, vamos pegar aqui o ticker. Vamos vir aqui primeiro e ver se está tendo muitas ações alugadas. Pego ações posição. Espero carregar e venho aqui embaixo. Ó. Vamos lá. O que está acontecendo aqui no curto prazo? Vamos pegar a partir aqui desses últimos 3 meses. Ó. Tem alguns contratos vencendo, mas o Banco BMG tem praticamente nada de ações alugadas. É 0,1% das suas ações alugadas. O que isso daqui nos mostra? Praticamente esses solavancos e essa estabilidade. Que lá no book de oferta entre compra e venda não tem muita venda descoberta, VD aqui, venda descoberta, o que empurra o preço para baixo. Pelo contrário, ninguém está aqui especulando o papel, pegando daquelas pessoas que alugam as ações e tentando devolver para elas com um preço menor e lucrar com a diferença. Não é isso que eles estão fazendo, ok? Vamos ver se pelo menos aqui, nesse cenário, tem como a gente ganhar, além dos dividendos, uma dupla remuneração. Ou seja, deixar as minhas ações alugadas. Vamos ver quanto que está pagando. Aluguel de ação, registro. Vamos ver aqui. Vamos observar aqui o primeiro gráfico carregando. Pegar no curto prazo. Deixar mais ou menos aqui. Vamos ver quanto que eles estão pagando. Praticamente nada. Zero nada. Praticamente não compensa você deixar suas ações alugadas. Pelo menos aqui no mês 6 estava pagando quase 1%, mas também não compensa. Por quê? Você vai perder para a B3, você vai perder para a corretora e você vai perder para o imposto de renda. Então, praticamente, 1% não compensa. Compensa quando chega, por exemplo, acima de 5%, que vai sobrar talvez um líquido aí para você é 2,5%, mais os dividendos, aí já fica bom, Mas abaixo disso realmente não compensa, você só vai pagar taxa e a corretora come grande parte disso. Se você tem alguma boa experiência com ações alugadas aí, o quanto remunerou você e você quiser comentar, coloca aí no campo dos comentários. E se você investe também em Banco BMG, deixa aí o seu comentário sobre o que você pensa do banco. Antes da gente concluir, vamos dar uma olhada aqui se BMG está no preço justo. Então vou utilizar o nosso painel inteligente. Lembrando que o link está na descrição e também nos comentários. E o nosso painel consegue mostrar para a gente se a ação está cara ou barata e qual é o potencial, por exemplo, de valorização. Já estamos na versão mais nova do painel. Aqueles que compraram no modo vitalício já receberam suas atualizações. E se você deseja adquirir,
corre porque ainda está no plano vitalício e depois passa para o plano assinatura. Vou vir aqui, vou digitar o ticker, ó, BMGB4 e quero saber se está cara ou barata. Olha lá, para a Greenblatt, que foca em rentabilidade, está cara por causa do ROI. Graham acha que está barata por causa do desconto do valor patrimonial, praticamente metade. Então não há um consenso, há um descenso. E para Graham, o banco poderia valer por volta de R$ 10, o que perfaz um potencial aqui de 175%. Ou seja, a ação pode mais do que dobrar aqui no caso do princípio de Graham, do cálculo do Value Invest. Interessante isso. Se você quiser encontrar não só essa, mas outras ações com grande potencial, olha, basta vir aqui, limpar o filtro, pegar apenas as ações baratas de Graham, também as ações baratas de Greenblatt. Você pode colocar aqui um filtro de liquidez, pelo menos 50 mil aqui, para não pegar nenhum mico da bolsa. Você pode também colocar apenas ações que pagam dividendos, pelo menos, vamos colocar aqui 1%, aquelas que pelo menos pagam alguma coisa de dividendos. E a gente aqui consegue encontrar, olha o poder desse painel, ele mostra ações com 60%, 85%, 100%, quase 300% de potencial, né, de valorização, estando barata para os dois fundamentalistas e pagando bons dividendos. Algumas ações aqui de 186% de potencial, enfim, 80, 69. Então eu vou deixar aqui para vocês o link do painel na descrição e também nos comentários. Se eu fosse você, eu correria, porque logo volta para o plano anual aqui de assinatura. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar o nosso conteúdo. Obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau.